Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos continuar o vídeo anterior e vamos falar dos dois principais mandamentos segundo Jesus. E Jesus respondeu àquele certo fariseu, mestre da lei, que perguntou para ele: mestre, qual o melhor mandamento da lei? E Jesus respondeu que são dois mandamentos e é sobre eles que nós vamos falar nesse vídeo. Jesus respondeu àquele homem: o primeiro mandamento da lei mais importante é: ame o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. E o segundo mandamento, semelhante a este: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Mas eu vou começar explicando sobre o segundo mandamento primeiro, para depois explicar sobre o primeiro mandamento. Porque, como disse João, é impossível amar a Deus se eu não consigo amar o meu irmão. Então não existe amor a Deus sem amar o meu irmão. E amar o meu próximo como a mim mesmo, E depois Jesus ele enfatiza um pouco mais, ele diz assim aos seus discípulos: amem-se uns aos outros como eu vos amei, ou da mesma forma que eu vos amei. Porque o mandamento dá um parâmetro de como eu devo amar o meu irmão. E o mandamento que Jesus engloba é: não, você não deve mais amar o seu irmão como você gostaria de ser amado, mas você deve amar o seu irmão como eu vos amei. Amar o meu próximo como a mim mesmo não significa que eu preciso me amar para poder amar alguém. Muitas pessoas falam isso: eu não consigo amar as pessoas porque eu também não consigo me amar. Então eu não fico sujeito a este mandamento. Mas isso não é uma verdade. A melhor interpretação desse versículo, a melhor tradução, vou dizer assim, literal desse versículo deveria ser assim: ame ao teu próximo como você gostaria de ser amado por ele. É mais ou menos assim. Então o parâmetro seria eu, como eu gostaria de ser amado. A forma que eu gostaria de ser amado é a forma que eu devo amar as pessoas. E se você ama as pessoas da forma que você gostaria de ser amado, então verdadeiramente você está cumprindo este mandamento. O problema é que Jesus ele aumentou um pouquinho o parâmetro, aumentou um pouquinho a referência desse valor ou desse amor que deve ser expressado por nós para com outras pessoas. Ele disse assim: vocês devem se amar uns aos outros da mesma forma que eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Se entregando por nós, se doando por nós. E na verdade, o que Jesus fez é o significado real da palavra amor. A palavra amor no original significa literalmente se doar para alguém, entregar de si para alguém. É por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso Deus deu, por isso que nós podemos dizer que Deus nos amou. Em outro texto vai dizer assim, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu ou se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, indignos e merecedores deste amor que Deus nos deu. Porque essa é a forma que Deus gostaria de ser amado. E amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua mente, realmente não é simplesmente você levantar a mão no culto ou dizer eu amo a Deus. Não significa isso. Como disse o próprio João, eu citei no início, amar a Deus sem amar o próximo é impossível. Amar a Deus sem amar o irmão é impossível. A melhor forma de amar a Deus, então, é obedecer os seus mandamentos e principalmente obedecer o segundo mandamento, o mandamento do amor. Se eu não consigo amar as pessoas, se eu não consigo amar as criaturas de Deus, se eu não consigo amar aqueles a quem Deus ama, como é que eu vou demonstrar amor para com Deus? Simplesmente por palavra? Isso não existe. E citando o próprio João, eu vou lembrar de duas frases dele sobre o amor. Diz assim uma delas: não ameis de palavra ou de boca, mas ameis com atitudes e de verdade. Então João nos ensina isso. A minha forma de amar a Deus é amar as pessoas. E a minha forma de amar a Deus não é apenas de palavras ou de boca, eu dizendo eu amo a Deus. Não é somente isso, mas é com atitudes e com verdade. E como o próprio João diz, as atitudes e as verdades que eu tenho que ter é amar aquilo que Deus ama. E Deus ama pessoas, Deus ama a sua criação. Então, quando nós amamos as pessoas ou cuidamos da criação de Deus, sim, nós estamos demonstrando amor para com Deus. A segunda citação que eu queria deixar de João é quando ele diz assim: se nós conhecemos a Deus, então nós obedecemos os seus mandamentos. Esta é uma grande verdade. Porque se alguém diz, eu conheço a Deus, mas não obedeço os seus mandamentos, então essa pessoa é mentirosa. A verdade não está nele. O que João quer dizer com isso tudo? Se eu digo que eu conheço a Deus, mas eu não consigo amar o meu próximo,
se eu não consigo demonstrar amor por alguém, se eu não consigo demonstrar amor pelas coisas que Deus ama, então verdadeiramente eu sou um mentiroso, eu não amo a Deus, eu não conheço a Deus. Porque se eu conhecesse a Deus, eu seria transformado por Ele. Se eu conhecesse a Deus, eu andaria com Ele. Se eu conhecesse a Deus, a verdade dele estaria em mim. E se eu conhecesse a Deus e me tornasse amigo dele, como disse o próprio Jesus, eu cumpriria os seus mandamentos e eu verdadeiramente demonstraria amor para com as pessoas. Então, queridos, como disse o próprio João, não ame de palavra, ame com verdade, ame com atitudes. Ame a Deus de todo o teu coração e ame ao teu próximo como a ti mesmo, porque esses são os 2 mandamentos. E se você conhece a Jesus verdadeiramente, esses 2 mandamentos devem fazer parte da sua vida como cristão. Grande abraço, fiquem com Deus. Não esquece de ativar o sininho, não esquece de compartilhar esse vídeo com outra pessoa para que elas aprendam sobre o amor, para que elas conheçam Jesus, para que elas conheçam aquela verdade, aquilo que Jesus prega, aquilo que Jesus ensina para cada um de nós. Grande abraço e fiquem com Deus.